Programa Simples Assim. A obesidade é sim problema de saúde pública no Brasil e no mundo, e esses índices estão cada vez mais elevados. A população adulta do Brasil está obesa e o que é mais grave, crianças e adolescentes também estão cada vez mais obesos. Tem um levantamento feito pelo Ministério da Saúde que diz que 24,3% dos adultos brasileiros são obesos. E para você ter uma ideia, de 2019 a 2021, esse índice cresceu de 20% para quase 23%. Para 24%. Então, isso é extremamente preocupante, porque a gente não vê essa curvinha para baixo, a gente sempre vê isso para cima. E obesidade é um tema que a gente, infelizmente, não pode fugir. A gente tem sempre que cuidar e tratar e falar sobre isso. Por isso, Simples Assim volta ao tema mais uma vez com a presença do professor Dr. Durval Ribas Filho, que é o presidente da Abram e sempre encontra um tempinho na sua agenda para estar conosco. Dr. Durval, seja bem-vindo. É sempre uma honra e uma alegria tê-lo aqui no nosso programa. Ok, é sempre um prazer, eu é que fico muito agradecido. E mais ainda, quando a gente recebe, né, alguma interrogação, alguma pergunta, algum questionamento por parte daqueles que nos assistem. Quer dizer, isso mostra que, de certa forma, nós estamos ao encontro da expectativa deles no que tange a assuntos relacionados à saudabilidade. E é lógico que um deles, e infelizmente a obesidade, não é saudabilidade, muito pelo contrário. E como você mesma disse, de cada 4 pessoas, uma está com excesso de peso, uma é obesa, de cada 4. Então você imagina a gravidade dessa doença, que é considerada de maior prevalência das doenças crônico não transmissíveis do mundo. Do mundo. Então, eu acho importante sempre a gente falar sobre esse tema, com certeza, né, Gislaine? Exato, doutor Duval. Nós já tratamos disso aqui no Simples Assim, inclusive de aspectos do tratamento da obesidade, porque muitas pessoas têm preconceito com relação ao tratamento do medicamento e insistem em fazer esse tratamento, essa tentativa de eliminar a obesidade das suas vidas com atividade física e dieta alimentar. A dieta alimentar e a atividade física, doutor Duval, são indicados para todos os casos de obesidade? Olha, com certeza a dieta e atividade física é fundamental para a redução de peso corporal. Não só relacionado à obesidade, mas de uma maneira geral a todas as doenças crônico-degenerativas, né? O que eu quero dizer com isso? É que existe uma pirâmide do tratamento relacionado às doenças crônicas. Essa pirâmide, logicamente, tem uma base, e aí tem o ápice. E essa base significa a dietoterapia e a alimentação e a atividade física. Mas quando só isso não se resolve para o tratamento dessa doença, você sobe um patamar, que é as mudanças cognitivas e comportamentais, por exemplo, uma psicoterapia de apoio. Quando esses 3 itens também não funcionam, aí entram os agentes farmacológicos, os medicamentos, a farmacoterapia anti-obesidade. E quando nenhum desses funciona, é que lá no ápice da pirâmide é que está a cirurgia bariátrica e ou metabólica. Então, sem dúvida que é fundamental que todos aqueles pacientes portadores de obesidade, de diabetes, de hipertensão arterial, de colesterol alto, de triglicerídeos elevados, de ácido úrico elevado, todos eles são passíveis de tratamento, tendo como orientação a base da pirâmide, que envolve a dieterapia e atividade física. Esse é o contexto básico com relação ao tratamento da obesidade especificamente, que envolve dieterapia, atividade física, mudanças cognitivas comportamentais, farmacoterapia e cirurgia bariátrica. É dessa maneira que a gente trata essas doenças crônicas. Doutor Durval, mas uma coisa não exclui a outra. Então, quer dizer que o paciente que é obeso, que precisa fazer o tratamento farmacoterápico, como o senhor disse,
para tratar a obesidade, não quer dizer que ele só vá tomar o remédio e ele não precise fazer uma dieta e muito menos fazer atividade física. Exatamente. Agora, eu acho muito importante essa sua colocação, porque recentemente se observa claramente, através de uma série de estudos científicos, de que só e somente só a atividade física e dietoterapia não é suficiente a médio e principalmente a longo prazo para resolver o problema da redução do peso corporal, por incrível que pareça, e vamos dizer até infelizmente. Os estudos mostram e até baseado na chamada curva de Gauss, onde 16% dos pacientes, em média, logicamente, respondem relativamente bem a só dietoterapia, atividade física e mudanças cognitivas e comportamentais. Mas o restante, mais de 65%, 68% dos pacientes necessitam de medicamentos. Então, quando a gente fala muito sobre medicamentos anti-obesidade, é lógico que, às vezes, para as pessoas, principalmente mais antigas, os nossos avós, os nossos pais, tios, tias, têm alguma dificuldade de entender que a farmacoterapia anti-obesidade é fundamental no tratamento dos pacientes impactados pela obesidade. Então, eu acho importante esse esclarecimento, porque, infelizmente, os pacientes são discriminados. E quando muitas vezes, hoje está mudando e mudou muito, mas é muito comum ainda pacientes que utilizam medicamentos anti-obesidade e que, de alguma forma, são contestados, quer seja no ambiente familiar, quer seja por amigos, no sentido de dizer, olha, só com a dietoterapia e atividade física já seria suficiente para você reduzir o peso corporal. Infelizmente, lamentavelmente, os estudos mostram que isso não acontece e que, geralmente, depois de 6 meses, 1 ano, a pessoa volta a ganhar o peso perdido, há um reganho do peso perdido depois desse período, quando se faz só e somente só dietoterapia e atividade física. Então, é um grande desafio, né, Gislaine? Exato, doutor. E uma das coisas que eu ouço muito, o doutor falou da família, né? Realmente, aí tem os palpiteiros de plantão, aqueles que tudo certo, tudo pode. Mas um dos grandes problemas com relação a isso, doutor Duval, é que as pessoas falam que tomando medicamento vai trazer algum tipo de efeito colateral ou uma dependência, e quando para com a dietoterapia, quando para com a medicação, o peso volta, os problemas voltam. O que admito de verdade nisso, doutor? Olha, eu vou fazer uma comparação muito simples. Um paciente que é portador de diabetes, ele faz uso de medicamentos o resto da vida. Se ele parar com esse medicamento, ele vai ter alteração nos seus níveis glicêmicos, a sua glicemia, o seu açúcar no sangue, o seu diabetes descompensa. Outro exemplo, um paciente portador de hipertensão arterial, ele toma medicamentos sempre, antihipertensivos. Se ele parar, evidentemente ele vai voltar a ter hipertensão e até mesmo uma crise hipertensiva. Na área da obesidade, é semelhante, é um tratamento que requer essa disposição do paciente de se tratar continuamente. É lógico que pode existir 2 fases nesse tratamento, onde, no primeiro momento, uma fase mais intensiva com medicamentos, com ou vários medicamentos, e depois, na fase de manutenção, uma redução gradativa do medicamento, mas contínuo, mesmo sendo em doses baixas. Então, é assim que funciona o tratamento da obesidade hoje, através de inúmeros trabalhos científicos publicados ao longo dos anos. Então, nós temos que entender a obesidade como uma doença crônica requer tratamento crônico, se o tratamento para, a doença recrudesce, a doença volta, a doença retorna. E é assim que nós temos que tratar a doença
obesidade, ou seja, os pacientes impactados pela obesidade. Eu quero só aqui fazer uma observação importante que pode passar desapercebido, que a gente sempre já disse aqui várias vezes, nem todos os obesos comem muito, nem todos os magros comem pouco, nem todos os obesos não têm atividade física e nem todos os magros têm muita atividade física. E aí existe um componente que não é só genético, ele é epigenético, que começou intraútero. Então, crianças que eventualmente nasçam com mais de 4 quilos ou com menos de 2,5 quilos, a mamãe, a gestante que ganhou muito peso durante o período gestacional ou que teve desnutrição energético-proteica, esse fator epigenético, ele vai fazer com que o seu bebê, quando adulto, desenvolva sobrepeso ou obesidade. E ele não é culpado. E ele simplesmente tem dificuldades em perder peso ou manter o peso, porque já lá atrás, intraútero, ele já desenvolveu essa tendência, essa predisposição genética e epigenética para o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade. Por isso que a gente não pode, hipótese alguma, discriminar o paciente obeso. Nós temos mais aqui abraçar, nós temos que acolher. Muito bem, doutor Durval. E uma questão, a última questão para a gente encerrar, porque infelizmente o tempo já está terminando. Uma das principais, eu acho que uma das principais incongruências que a gente comete, um dos principais erros que as pessoas cometem é achar que o remédio que serviu para minha vizinha, para o meu irmão, para minha tia, serve também para mim. Tomei tal medicação, fiz uso de tal coisa, emagreci, aí a pessoa quer também faz igual. Não pode, né, doutor? Cada um é cada qual. Então, isso já é um processo discriminatório da obesidade. E eu digo por quê. Um paciente que tem hipertensão arterial, ele normalmente não vai pegar o medicamento do vizinho, do amigo, da cunhada ou da tia e tomar, porque ele sabe que cada caso é um caso. Um paciente portador de diabetes é semelhante, ou seja, ele não vai pegar o medicamento de algum amigo da família ou conhecido que deu bom resultado. Na obesidade é exatamente a mesma coisa. Mas por que é uma discriminação com relação à obesidade, com relação ao obeso? Justamente porque acha que não é doença, aquele medicamento ele serve para esse, serve para aquele. Já é um processo discriminatório da sociedade quando tem essa atitude e que deve ser combatida, evidentemente, porque cada caso é um caso, cada obeso é um obeso e cada paciente necessita do seu medicamento. Aliás, nem clones são iguais, né? Portanto, imagine que cada paciente diabético é um diabético, cada paciente hipertenso é um hipertenso e cada paciente obeso é um paciente obeso. Necessita um tratamento individual. Doutor Durval, mais uma vez, obrigada pela sua participação e por trazermos de novo esse tema. A gente aprende aqui que obesidade é uma doença crônica, tem que ser tratada sempre, tem que ter cuidado com um profissional médico e às vezes com outros profissionais. Não dá para abandonar uma técnica de tratamento ou, por exemplo, não dá para eu tomar remédio e não fazer atividade, tem que ser tudo junto e tem que estar sempre atento àquilo que acontece comigo, com você. Cada um é um indivíduo e precisa ser tratado como tal. Muito obrigada, doutor Eu que Durval. agradeço e acho que esses esclarecimentos são extremamente importantes para aqueles que nos assistem, né? Porque o nosso objetivo é trazer informação e, evidentemente, saudabilidade para todos. Muito bem, e você que acompanhou essa entrevista, saiba que no canal Simples Assim há uma playlist com todas as entrevistas do Dr. Durval. Ali tem vários outros vídeos em que falávamos sobre o tratamento da obesidade. Então vai lá, maratona tudo isso, compartilha com as pessoas que você ama e que precisam ter saúde, saudabilidade, como diz o Dr. Durval. Até o próximo programa.